Fala galera cervejeira, como estamos todos? Aqui tô eu mais uma vez, Janaína Pinho, ou Beer Influenza, inventando moda para fofocar com vocês sobre tudo que eu acredito que seja importante no meio cervejeiro. Muita gente começa a falar de cerveja indo direto para as ales ou lagers, as escolas, os estilos das cervejas, mas eu achei legal fazer um processo um pouquinho diferente. A minha proposta a partir de agora é estudar junto com vocês várias informações acerca do meio cervejeiro, da cerveja em si, dos seus estilos, do produto, do subproduto, o que é insumo, o que faz cerveja, o que deixa de fazer, mas de um jeito assim, ó. Um jeito que eu quero aprender e um jeito que eu quero compartilhar com vocês e talvez a gente consiga aprender juntos. Nesse primeiro momento a gente vai falar sobre a entrada da cerveja no Brasil, sobre como essa história veio parar aqui, como que essa cerveja veio parar aqui, como a gente chegou ao estilo da cerveja que a gente toma hoje em dia, a tal da American Light Lager. A gente tem um perfil de cerveja que é só nosso, que é só consumido aqui no Brasil. Como é que isso aconteceu? Vamos fazer junto essa história funcionar da cerveja no Brasil. Vamos lá. Em 1654, esse cara chamado Maurício de Nassau veio numa expedição holandesa a serviço da Companhia das Índias Orientais. Nesse rolê vindo para o Brasil, ele trouxe então amostras de cerveja, ele trouxe insumos de cerveja e equipamentos inclusive para poder fazer cerveja. A ideia desse cara era começar a produzir esse líquido maravilhoso aqui em terras tupiniquins. Nessa época, os caras abriram a primeira cervejaria do Brasil na região de Pernambuco. Então, tinha-se a ideia de produzir muita cerveja para lá. Mas, em algum momento, esses caras dessa expedição holandesa vazaram. E eles deixaram a cerveja desaparecida por pelo menos 150 anos. Nessa época, os caras levaram tudo embora. Os insumos, os equipamentos, todos os produtos que eram possíveis de fazer cerveja. E ela ficou esquecida no rolê, vamos dizer assim. Lá pra frente, em 1808, com a fuga da família portuguesa vinda para as nossas terrinhas, houve a abertura dos portos, quer dizer, os portos só podiam receber produtos vindos direto da Inglaterra. A Inglaterra, aliada de Portugal, começou a trazer isso para cá também, começaram a liberar a importação de qualquer lugar do mundo, mas quem trazia tudo isso ainda era a Inglaterra. Então os impostos cobrados sobre as cervejas importadas eram altíssimos. Chegou numa altura do rolê que era tão caro, mas tão caro, que era impeditivo trazer cerveja de fora, ainda mais que as cervejas costumavam vir em barris. A galera botou a mão na cabeça e pensou, gente, é hora de começar a produzir. A fabricação da cerveja no Brasil só voltou a acontecer de verdade em 1830, quando imigrantes alemães e ingleses começaram a produzir o estilo de cerveja deles aqui no Brasil. Sabia-se que muito provavelmente as cervejas eram muito diferentes das feitas na Europa, por quê? Aqui eles não tinham muita dificuldade de conseguir a cevada e o lúpulo que eram importados. Então, entre 1836 e 1853, várias cervejarias pequenas se instituíram na região do nosso país. Então a gente tinha cervejaria em São Paulo, a gente tinha cervejaria em Joinville, tinha cervejaria no Rio Grande do Sul, tinha cervejaria no Rio de Janeiro, muitas pequenas cervejarias. A grande, uma das gigantes, ou a primeira que a gente conhece até hoje, veio acontecer só em 1888. Foi aí que o alemão Henrique Kremer fundou a Boêmia, essa cervejaria que continua na Serra do Rio de Janeiro, na região de Petrópolis, até hoje. Ela é a primeira grande cervejaria que foi historicamente reconhecida no Brasil. Entre 1888 e 1900, a gente tem o surgimento, então, de duas gigantes. A Brahma, no Rio de Janeiro. E a Antártica, que era uma fábrica de gelo até 1889 e virou a maior cervejaria do estado de São Paulo. Período muito difícil para as cervejas foi o início das guerras, então no início do século XX. A gente percebe na história da cerveja que então a escassez de produtos vindos do Velho Mundo, que era a região que estava em guerra, naquela briga infinita do rolê, a gente não conseguia ter insumos decentes, ou seja, malte de cevada e os lúpulos. Então muitas das cervejas continuaram sendo produzidas com o que tinha de matéria-prima local. Talvez seja aí que a gente tenha trazido características tão próprias das nossas cervejas brasileiras. Em 1967, já no pós-guerras, começam a aparecer novas cervejas, mas quem causou revolução real no país foi a cervejaria Skol. Pois é, os caras foram os primeiros a introduzir as latas no país. Em 1971, as latas eram produzidas em folhas de Flandres. E logo depois, em 1989, é que de fato vieram as latas de alumínio, como a gente conhece até hoje. Então olha o tamanho do salto que a gente precisou ter para que saíssem das latas das primeiras até as latas de alumínio, que é como a gente consome hoje. Então, em 1980, começou um boom de microcervejarias aparecendo por todo o Brasil. Nesse boom veio a Kaiser, pois é, aquela conhecida até hoje. E um pouco depois, na sequência, veio a Skin Cariol.
Já em 1995 e 1996, nós temos uma das cervejarias mais importantes da história da cerveja artesanal do país. Em 95, a Dado Beer, do Rio Grande do Sul. Em 1996, a maravilhosa Colorado, de Ribeirão Preto, nosso famoso Uso. Agora, foi só em 1999 que a grande fusão aconteceu entre a Antártica e a Brahma. É aí que apareceu a nossa Ambev, a gigantesca que depois englobou várias outras marcas no seu portfólio. A gente tem esse breve relato da história do Brasil e a gente está falando aí de 400 anos de história, pelo menos, entre ingleses, portugueses, holandeses, tudo que pode se imaginar, trazendo os produtos para cá, muitos importados, aí criando características locais. E agora sim a cerveja como a gente conhece aqui está no supermercado. As cervejas artesanais, falando aí de mais de 20 anos de história e trazendo esse start para o nosso mercado cervejeiro artesanal. Muito bom a gente conhecer da nossa história para depois a gente começar a entender um pouco mais o que é a cerveja. Esse é o primeiro de muitos capítulos, preste atenção nos próximos episódios. Beijo da Beer Influenza.